palavra, é um substantivo feminino, que tem a propriedade de determinar a essência ou a natureza de alguma coisa ou um ser. Ela é de grau negativo ou positivo. Então, quando a gente fala qualidade, a gente tem que ver os dois lados. Tanto a qualidade boa, como a qualidade não tão boa, né? A qualidade ruim. E é isso aí que os slides estariam mostrando para vocês, tá? Então, gente, um produto de qualidade boa é aquele que vai atender perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e, no tempo certo, às necessidades do cliente. Isso aí a gente espera-se, com certeza, cegamente, a gente pensa isso, principalmente na alimentação, no que nós estamos consumindo, pagando por isso, né? Então, isso aí que é a qualidade boa. Só que aí nós temos vários tipos, vários atributos de qualidade. Temos a qualidade visual, no qual nós temos, né? Vemos, a gente consegue subjetivamente analisar se aquele produto é bom ou ruim. Temos a qualidade gustativa do sabor, são atributos que fazem com se o consumidor vai voltar ou não consumir aquele produto, se ele gostar do sabor. Mesmo que aquele produto seja bonito, às vezes o paladar não é agradável ao consumidor. Por isso que é algo assim subjetivo, né? O visual, o gustativo, nós podemos falar que ele é algo subjetivo, porque o que é bom para mim, o que eu gosto visualmente, o bonito para mim, para algumas pessoas, às vezes não é tão bonito. O que é gostoso para mim, para algumas pessoas pode não ser tão gostoso. Eu falo isso muito, que tem alguns alimentos que a gente ou ama ou odeia. Acho que todo mundo está vendo, né? A minha origem é oriental, e eu falo isso principalmente peixe cru, o tal do sashimi. Tem gente que ama, tem gente que odeia o tal do peixe cru, o tal do sashimi. Então, assim, é uma avaliação gustativa que vai depender muito da pessoa, do consumidor que está lá avaliando. Então, temos também a qualidade nutricional, que isso aí é do produto, é o que o produto apresenta, o que a gente tem que acreditar. É uma ideia favorável ou desfavorável do nosso alimento, a carne, né, a proteína de origem animal, como um alimento para uma vida saudável. Não sei se no nosso grupo aqui nós temos algumas pessoas que são veganas, que não comem carne, né? Mas os carnívoros atendem esse lado, que a carne é um alimento proteico de origem animal de consumo para ser saudável. Temos também a qualidade sanitária, que é o que a gente luta muito em qualquer alimento, pode ser de origem animal, pode ser de origem vegetal, alimentos processados, onde são aspectos higiênico-sanitários com a presença ou não de contaminantes químicos, microbiológicos, algo que pode ferir ou não a saúde do consumidor. Então, nós temos esses atributos de qualidade, né? E por que a gente está falando na qualidade dos nossos... Eliane, sim, eu vou te interromper só um minutinho. Eu acho que o seu telefone está próximo e está tendo as notificações do Zap. E aí está dando uma interferência no som. Tá. Deixa eu ver como que eu faço então aqui. Eles estão falando que está tendo umas... Aí... Ali deve ter alguém também com o microfone ligado. É só quem estiver assistindo, desliga o microfone, por favor, porque aí não atrapalha. Melhorou? Oi, Eliane. Sim. Melhorou? Sim. Então tá. Pode não sei o que eu fiz aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Então, gente, o que a gente está falando na questão da melhoria da qualidade da carne dos pequenos ruminantes? A gente sabe que a cadeia da carne bovina, a cadeia da carne suína, de aves, eles têm já muitos elos já bem compatíveis, bem solidificados, enquanto que a cadeia da carne dos pequenos ruminantes ainda está começando. A gente, pela estatística aqui, pelos dados da Embrapa, nos últimos quase 50 anos, a produção de carne de aves aumentou quase 23 vezes,
carne suína 5 vezes, de leite 4 vezes e produção da carne bovina quase 5 vezes, enquanto que a produção da carne de pequenos ruminantes está estagnada. Por mais que os nossos rebanhos estão aumentando significativamente, o consumo ainda é muito tímido. Isso porque são vários esses motivos, né? Temos, assim, a questão do marketing também. Há muito marketing da carne bovina, do leite, ovos, carne de aves, a questão do custo da carne de aves, que é ao alcance da maioria da população. A carne de peixe também tem a questão de ser saudável, uma carne branca, carne magra, ou seja, tem, além de todos os atributos de qualidade que a gente comentou, tem também um marketing. Alguém já viu uma propaganda falando sobre carne de cordeiro, carne ovina, carne caprina? Eu, pelo menos, não tenho tanto esse conhecimento de marketing nessa área aí. Então, é o que a gente tem que começar a trabalhar, o marketing da carne ovina e caprina. Então, nós temos também como característica do mercado de ovinos o quê? Ovinos é presente no mundo todo. Onde tiver terra, vai ter um ovino ou um caprino. O que não acontece com outras espécies animais. Eliane, sim. Eu vou te interromper novamente. Claro. Porque eles estão falando aqui que ainda continua vibrando, né? E aí, se poderia colocar no silencioso e sem vibrar o celular. Pior que eu tinha colocado, só vou verificar de novo. Tá. Porque ainda continua o ruído de vibração. Usar chamadas, ok. Bom. Cliquei, descliquei no mesmo lugar. Vamos ver se agora aguenta aí, tá, pessoal? E ainda não chegou ainda aí, né, Aline, a minha apresentação? Ainda não. Assim que chegar, pode deixar que eu apresento, tá? Já bom. Obrigada. Nada. Então, gente, falando da característica do mercado de ovinos, a carne de ovinos e caprinos, a produção da carne caprina ovina, a gente consegue desenvolver em qualquer área, em propriedades grandes, propriedades pequenas. É isso que quando nós vamos dar algum tipo de treinamento, eu sempre faço essa comparação. Onde cabe uma vaca, a gente consegue colocar 10 ovelhas, 10 cabras. Se cada cabra consegue ter 80% das minhas 10 cabras ou ovelhas consegue ter parte gemelar, eu estou aumentando muito rápido o rebanho dos pequenos ruminantes. Eu consigo ter um giro mais rápido. E eu consigo trabalhar muito fácil, porque são espécies que são extremamente adaptáveis, são rudimentares, têm uma resistência muito grande, né? Lógico, os ovinos, ele tem um grande problema de endoverminose, mas a gente sabe trabalhar com isso a partir da alimentação, da nutrição desses animais, né? Mas, infelizmente, a nossa cadeia produtiva está totalmente desorganizada. A gente tem um baixo nível de organização da cadeia dos pequenos ruminantes. Baseando o quê? Comparando com o quê? Com a cadeia da produção de leite, produção de carne bovina, produção de carne suína, aves, ovos, né? A gente ainda tem muito que aprender com essas outras espécies também. E, em relação ao produto final, que é a carne, a gente ainda não tem o quê? Uma padronização. Aquela carcaça que eu quero com tantos quilos, a cor, acabamento de gordura. Falta ainda o quê? A padronização da carcaça e também o quê? A regularidade da oferta desse produto no mercado. Então, são grandes elos que a gente precisa estudar, trabalhar e conseguir unir esses elos para poder funcionar a cadeia dos pequenos ruminantes. Né? Aí, aqui é uma tabela mostrando, assim, os países que têm os maiores rebanhos, independente se eles, que têm os maiores rebanhos, assim como os que têm os
rebanhos menores, que sempre teve o quê? O aumento crescente, em alguns países tímido, em alguns com maior proporção, do rebanho. Na década de 80, 90, teve uma queda, tanto no Brasil como no mundo, da produção de ovinos. A de caprinos sempre continuou em crescente. No Brasil, a gente teve essa pequena queda devido ao quê? Custo da lã. O produtor que é lá da região do sul, que trabalhava com animais para a produção de lã, começou a trocar o seu rebanho, a fazer o melhoramento genético para a produção de carne. Por quê? Década de 80 e 90, houve uma queda muito grande no preço da lã. A concorrência com outros países como Uruguai, Argentina, onde tiveram subsídio do governo para a produção de lã, começou a dar prejuízo ao Brasil. E também foi uma época que começou a entrar muito tecido sintético no Brasil, e essa concorrência ficou um pouco desleal. O produtor não conseguiu acompanhar, e aí ele começou a mudar um pouco o seu rebanho, que era para a produção de lã, começou a fazer o melhoramento genético para a produção de carne. Então, década de 80, 90, até 2000, a gente vê uma pequena queda na média geral do rebanho ovino no Brasil. Enquanto que dos caprinos, eles ainda continuaram uma crescente, timidamente, mas assim, um crescente número de rebanho no Brasil. Tá? Aí, tem um grande comparativo com o quê? O país que tem maior rebanho é a China, Índia e depois a Austrália. Se a gente for ver, China é um país populoso, necessita muita proteína animal em termos de quantidade, tanto que eles é um país que mais importa proteína animal aqui do Brasil. E, em compensação, tem a Austrália, que é um país pequeno, mas ele tem o país que detém, é o terceiro país que detém o maior rebanho do mundo de ovinos. Isso porque eles utilizam uma certa tecnologia que nós ainda não conseguimos acompanhar. É um país pequeno, mas tem um grande rebanho em comparação aos países maiores. Nova Zelândia, por exemplo, é um dos países que tem pequeno rebanho, mas tem uma exportação de carne ovina. Como que ele consegue ser um país pequeno, um pequeno rebanho, mas exportar carne? Então, isso aí entra um pouco da tecnologia do país envolvido nisso aí, tá? Então, bora lá. China, Índia, Austrália, União Europeia, sem o Reino Unido, eles são o quê? Pertencem aos 40% do rebanho mundial de ovinos no mundo. Aí, em relação à produção de carne ovina, novamente, a China é o primeiro país, com 2 milhões de toneladas, depois vem a Austrália e Nova Zelândia, um país pequeno, com rebanho pequeno, mas entre os 4 maiores países que produzem carne ovina, tecnologia envolvida. No caso da China, é a questão da quantidade do número de animais, do tamanho do rebanho. Tá? Então, agora voltando para a nossa região, né, o Brasil, nós temos ovinos em todas as regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Mas onde estão os maiores rebanhos? Sul e nordeste do Brasil, né? Isso aí é característico porque desde quando começaram a vir esses animais com os portugueses, as entradas foram em 3 locais, século XVI Nordeste, depois Sul e Centro-Oeste. Teve a entrada também por Centro-Oeste, mas onde ficou mais caracterizados esse rebanho? Primeiro Nordeste e depois na região Sul do Brasil. São 2 regiões extremamente conhecidas pela produção de ovinos, principalmente. Nordeste tem uma característica muito grande, tem um grande rebanho de caprinos, tanto de ovinos, mas também como caprinos, né? E até eu acredito que o consumo aí seja muito maior de carne de pequenos ruminantes do que quando compara região sudeste, centro-oeste e principalmente norte, né? Então, gente, aqui tem aqui um slide mostrando um mapa de calor de concentração de ovinos e caprinos no Brasil. Ovinos, região sul e região nordeste. Caprinos, esse mapa de calor está totalmente na região nordeste. É onde tem a maior concentração desse rebanho,
tá? E aí, como que fica, qual que é a explicação da gente ter tanto animais, mas não ter um consumo grande de carne? Uma das explicações é a questão cultural mesmo. O brasileiro, ele come a carne ovina, come carne caprina, mas ele tem como cultura de consumo o quê? Carne bovina, carne suína, carne de aves. Só para vocês terem uma ideia, Uruguai, consumo per capita de carne ovina por quilo, né, per capita ao ano, 3 quilos por pessoa ao ano. Se a gente for dividir isso aí em 365 dias, vai dar zero, né, algumas gramas por dia de carne ovina. Brasil está em torno de 500 a 700 gramas por dia. Isso é a média do Brasil, né? Tem um estudo feito falando que 12% do brasileiro nunca consumiram ou experimentaram carne ovina ou caprina. Esses 12% parece pouco, mas se for ver, dá em torno de 25, 26 milhões de brasileiros que nunca comeram a carne ovina e caprina. E são várias explicações em relação a isso aí, né? E é por isso que eu falo, quando comentamos essa questão do baixo consumo, e vemos que tem uma crescente produção de ovinos e caprinos, muita gente acha que deve ser muito difícil produzir caprinos e ovinos. Não, tem essa visão, mas eu tenho uma outra visão, que é a questão da oportunidade. Isso é um cenário que mostra a oportunidade que tem de entrar esse produto de origem animal no mercado, né? Enquanto que, em relação ao consumo per capita de outras carnes, a carne suína, por exemplo, 15 quilos per capita ao ano. Carne bovina, 35 a 36 quilos de carne ao ano. Carne de aves, 41 quilos por pessoa ao ano. Enquanto que a nossa de ovinos está em torno de nem 1 quilo por pessoa. Então, assim, temos muito que trabalhar em relação a esse produto de origem animal, tá? Quando a gente compara com outros países, né, na Grécia, por exemplo, onde tem um consumo muito grande, esse consumo ainda fica com 8 quilos por ano por pessoa. É pouco, né, em relação à carne ovina, à carne bovina, ou seja, é muita oportunidade que a gente tem. Isso porque lá tem um rebanho bem menor em relação ao Brasil, só que eles têm um consumo maior da carne. E aí, o que acontece? Tem essa questão cultural, das pessoas não conhecerem, não consumirem a carne ovina, mas também tem a questão assim, o que o consumidor pensa? O que o consumidor quer dessa carne ovina? Será que ele sabe como que é uma carcaça ovina, o sabor, ou ele escutou falar que é uma carne boa ou ruim, a questão da qualidade, né? E será que o produtor está pronto para escutar esse consumidor? Tem poucos trabalhos científicos em relação a isso aí. Tem um de 2011 que eu achei super interessante, que fala que são os aspectos de qualidade relacionados ao consumo e produção de carne de cordeiros, que até está no Meat Science, né, naquela revista Meat Science de 2011. E aí, qual que era esse trabalho? O objetivo era identificar e comparar diferentes avaliações feitas tanto pelos produtores como os consumidores de carne ovina, em relação aos parâmetros utilizados no momento da compra da carne. E os fatores que afetam a produção. Gente, se vocês estão escutando um latido de cachorro, é do vizinho, que está tudo com as portas fechadas, mas eu estou escutando, acho que provavelmente vocês também. Então, nesse trabalho, gente, comparar os parâmetros de qualidade considerados os dois extremos da cadeia, que é o produtor e o consumidor. E dentro do meio desses extremos, tem os outros elos da nossa cadeia. Tem muitos a trabalhar. E aí verificou o quê? Que tem tantos pontos de concordância que o produtor realmente trabalha, e que é o que o consumidor pede, mas também tem divergência entre pensamentos desses segmentos, né? Enquanto os produtores e a indústria julgam a qualidade do produto de forma objetiva, como a partir de indicadores técnicos como idade, peso, rendimento de carcaça, o conceito de qualidade é muito mais subjetivo para o consumidor. Então, assim, esse trabalho mostrou o quê?
que ainda não tem uma padronização, que a gente pode chegar e mostrar para o produtor, olha, a carcaça ovina, ela é desse jeito, tem tantos pesos, tem um rendimento, tem uma gordura de cobertura, tal, tem uma maciez tal, o que já acontece na carne bovina, suína e de aves. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito, que já foi feito para outras espécies animais, né? Então, que esse trabalho mostrou? Que há dois tipos de sinalizadores de qualidade, tanto o intrínseco e os extrínsecos, né? E nesse trabalho foi proposto o quê? Compreender a formação da opinião do consumidor sobre um produto, através dos aspectos físicos, da cor da carne, da cor da gordura, do odor, que é algo que a gente trabalha bastante, principalmente o que na carne caprina, né? Porque é do cheiro que manda a mensagem para o cérebro que ele acha que tem um certo sabor em relação ao cheiro. E também a questão dos fatores extrínsecos, né? Que é a questão do preço. Hoje, a rastreabilidade na carne bovina é evidente, a gente não tem nada na carne de pequenos ruminantes, e outros parâmetros que já são utilizados, mas que ainda falta na produção de carne de pequenos ruminantes. E aí, quando a gente fala em qualidade e cadeia, elo, a gente tem vários elos. Eu vou falar só alguns para vocês. Se vocês conseguirem opinar, pode ser até no chat, o que é mais importante para a qualidade da carcaça e da carne bovina e caprina? A genética, a nutrição, sexo ou castração, né? Animal inteiro, animal castrado, fêmeas, a sanidade, a idade ao abate, o peso ao abate ou o tipo de sistema de terminação. Alguns elos só que eu falei, tem vários, mas esse aqui é um básico que a gente fala qual desses elos que vai implicar na qualidade da carcaça e da carne. Se quiserem colocar no chat aí, pode colocar, que aí a gente discute depois, né? Ok? Eu vou deixar essa resposta lá para o final. Então, gente, nesse trabalho do Meat Science, verificou diferenças no julgamento da qualidade da carne de cordeiro. Quando a gente fala carne de cordeiro, a gente já tem aí algo mais específico. É como se a gente comparasse a carne de novilho, a carne de um animal mais jovem. A gente já lembra o quê? Da maciez da carne, da cor da carne, do grau de gordura da carne. Tudo isso aí é mais diferenciado em animais mais jovens, né? Então, essa qualidade fornecida pelos produtores hoje é X, mas é padronizada? O produtor aqui do Centro-Oeste, será que ele tem o mesmo padrão dessa qualidade, desses itens, do que o criador, o produtor da região Nordeste, da região Sul? É engraçado, pessoal, porque o meu primeiro estágio com ovinos foi lá no sul do Brasil, na região de Bagé, na Embrapa Bagé. E lá tem muitos animais lanados. E eu experimentei a carne de lá, eu lembro disso, isso faz muito tempo, mas eu lembro, e o pessoal de lá falava assim, a nossa carne é uma carne mais clara, é uma carne com um sabor mais suave, e a carne mais macia. E aí, já fui para a região Nordeste, eu gosto de experimentar, né, e eles comparam que a carne da região Nordeste é uma carne mais escura, é uma carne mais magra em relação à gordura, e eu acredito que isso aí depende muito do manejo. Mas, enfim, existe essa cultura aí que diferencia a carne ovina de certas regiões. Lógico que envolve muita questão do manejo nutricional e a raça desses ovinos. A gente vê essa diferença também. Mas onde que está o padrão? Qual raça que a gente vai trabalhar com a carne mais clara, carne mais escura, qual manejo nutricional? Eu quero uma carcaça com quantos quilos? Qual que é o rendimento de carcaça que esse animal tem que ter? O produtor acha de um jeito, o consumidor não tem ideia do que precisa ser feito. Ele só quer uma carne saborosa, que tenha um custo que ele consiga pagar e que ele possa consumir isso semanalmente, mensalmente.
né? É um trabalho que a gente precisa fazer ainda em cima disso aí. Então, aqui tem uma grande importância de conhecer esses aspectos para auxiliar tanto o produtor a produzir a carne que o mercado, que o consumidor pede, e assim colocar o melhor produto, padronizado e, principalmente, agregar valor a esse produto, né? Então, só para vocês verem uma diferença, lá na Espanha, tem uma grande região, a região de Aragão ou Aragão, né? Que é grande produtora e consumidora de cordeiros. O consumo de carne ovina na região é de 6,5 kg por habitante ao ano. É uma região extremamente pequena lá, né? Mas produz e consome carne ovina. E esse consumo de 6,5 kg por habitante é bem superior à média do restante do país, que fica em torno de 2 a 3 quilos de consumo de carne ovina por ano. Aqui fala que Aragão é responsável também por cerca de 13% de toda a carne de cordeiro produzida no país todo. E, só para vocês terem uma ideia, são carcaças entre 10 e 13 quilos de animais com idade não superior a 100 dias. O que isso quer dizer? A média de rendimento de carcaça de um ovino de caprino está em torno de 50%, vamos arredondar. Se eu tenho carcaça aqui de 10 a 13 quilos, é um animal que foi abatido com, no máximo, 30 quilos. Animal pequeno. Mas esse animal pequeno é o quê? Animal extremamente jovem, 100 dias, com 3 meses. Ou seja, é uma carne de qualidade. Só que, dependendo do manejo nutricional, essa carne pode não ter tanta gordura de cobertura. E a gordura de cobertura, o que ela traz para a carne? Um certo sabor, uma certa maciez. Então, assim, são animais jovens, abatidos jovens e carcaça pequena. Isso aí é a padronização da região da Espanha. Nós não temos nem esse tipo de padronização aqui no Brasil, né? Podemos trabalhar com isso. Então, nós temos que ver as oportunidades de mercado. O que eles estão fazendo lá fora? Será que a gente consegue fazer aqui dentro? Temos nicho de mercado, isso eu tenho certeza. Então, gente, alguns atributos, alguns aspectos que são discutidos nesse artigo é que fala aqui aspectos de qualidade da carne no momento da compra. Qual que é? O primeiro é o preço, e eu acho que isso, para a maioria de nós, né, a gente quer aquele produto, mas é muito caro, esquece. Depois vem a etiqueta assegurando a qualidade, todas as qualidades, sanitária, visual, gustativa. E esses aí são aspectos desse trabalho lá feito no MidScience. Eles levavam muito em conta a região onde se produzia. Eu quero um animal que foi criado na região Nordeste. Eu quero um animal que foi criado na região Sul, Sudeste do Brasil, na região Centro-Oeste. Levam-se também bem em conta um outro aspecto hoje, que é o bem-estar animal na produção. O consumidor de lá quer saber se o animal ele foi criado a pasto, ele foi criado em confinamento, se esse animal realmente esteve em bem-estar animal, porque eles têm o conhecimento que bem-estar animal produz um produto de qualidade, né? Qual é o tipo de alimentação animal, no caso, né, o sistema de terminação. Se houve respeito ao ambiente de produção, se houve a questão da sustentabilidade na produção animal, e depois vem aquelas características que a gente falou inicialmente da qualidade visual, cor, frescor. Isso aí foi uma característica que veio lá no final dessa pesquisa. E aí também temos o quê? Outros tipos de aspectos produtivos que poderiam ter afetado a qualidade dos animais, que eles levam em conta, que é o tipo de alimentação, a raça dos animais, o sistema de produção, o controle sanitário e práticas de higiene no final da produção. Foram aspectos que foram levantados tanto pelos produtores como também pelos consumidores. Lembra que eu falei que no começo, alguns pontos eles concordavam e alguns não. Então, esses aí foram alguns aspectos, principalmente os principais, que foram concordantes entre produtor e consumidor. Tem muita coisa ainda que tem que trabalhar mesmo assim. Mas algo que deixou bem claro foi a questão
do que da sustentabilidade de produção e bem-estar animal. É algo que há muito tempo, eu me formei faz 21 anos, não existia a disciplina bem-estar animal, não existia a questão do estudo da sustentabilidade de produção animal. Pelo menos onde eu fiz a minha graduação, nós não tínhamos essa disciplina, nós não discutíamos esses temas. Então, hoje sabe-se que isso é muito importante no nosso sistema de produção e na Europa, na América em geral, já estamos trabalhando com isso. E a gente precisa aprofundar nesses dois quesitos, bem-estar e respeito ao meio ambiente, né? E é lógico, aí também temos que levar em conta se tudo isso tem custo-benefício, a questão do preço, que vai atingir o mercado consumidor, né? E aí, gente, tem uma revista, Revista da Economia e Sociologia Rural, que identificou também a demanda e preferências no consumo da carne ovina, com apoio de técnicas de estatística multivariada. Isso aí foi um trabalho recente, até 2017. Na verdade, eu trouxe o terceiro trabalho aqui, porque são pouquíssimos trabalhos que falam essa questão do que o consumidor quer e o que o produtor está fazendo em relação à carne ovina. E aí, um outro trabalho é o perfil de consumidor de carne ovina no município aqui de Goiás, de São Luís de Montes Belos, foi até uma colega nossa que fez, a questão que o consumidor acha da carne, para quem consumiu, o que ele achou, e quem não consumiu, o que ele esperava daquela carne. Isso aí deu, assim, foram vários tipos de respostas, mas a principal, a carne ovina e caprina tem cheiro forte, tem gosto forte. Isso aí era uma das primeiras respostas que eram apresentadas nesses trabalhos. Então, assim, e até a gente explicar que é muito diferente uma carne ovina da carne caprina, o consumidor ainda não sabe isso aí. Acaba que mistura, coloca todo mundo junto, num lugar só, e coloca lá a tarja que a carne ovina e caprina, ela tem um gosto forte e um cheiro forte, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão aí de desmistificar esses padrões de qualidade que hoje a carne desses animais apresenta, né? Tem a equipe Carne Consciência, da Paula Martino, ela tem um Instagram muito bem apresentado, que ela fez uma entrevista com o Pedro Felício, né, o professor lá da Unicamp, que entrevistou o que um consumidor e pesquisador experiente tem a nos contar sobre a cadeia produtiva, aqui no caso da carne bovina. Todas as características que ele falou nesse trabalho refere-se também à nossa carne ovina e caprina. Principalmente, qual a importância do pecuarista em entender sobre o gosto do consumidor final para que tenha sucesso na produção? Em 2017, se eles estão falando isso da carne bovina, que a gente visualiza que é uma cadeia já bem estruturada, a gente tem que pensar no que estamos fazendo na nossa produção de carne de pequenos ruminantes. Qual a importância do consumidor final entender um pouco sobre como funciona a cadeia produtiva para que tanto possa escolher o melhor produto, como também ser um incentivador na produção de consumo de carne, no caso, caprina e ovina. Isso é discutido ainda na produção de carne bovina, que já tem a padronização das carcaças, tem as raças para a produção de carne, somos um país que exporta muita carne bovina, mas ainda se discute. Agora, e nós que estamos ainda nos preparando para produzir carne, caprina e ovina. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar. Oportunidade, não dificuldade. Isso é algo, particularmente, que eu vejo. É uma grande oportunidade esse desafio, né? E aí, tem um trabalho que fala aqui, né? Que da população nacional, 17% dos brasileiros consomem pelo menos uma vez por mês carne ovina ou caprina. 7% uma vez por semana. Eu queria estar nesse 7%. E 1% diariamente. Onde que estão onde que está esse pessoal que consome diariamente, né? 1% dos brasileiros.
35% da população diz ter experimentado alguma vez na vida. Se a gente for fazer esse levantamento em relação à carne bovina, eu tenho certeza que essa porcentagem vai ser bem diferente, né? Aqui fala que a carne bovina nunca passou pela mesa de 1 em cada 10 brasileiros, e o motivo não é o preço. A carne de cordeiro, consumo é maior na região sul, mas a aposta de pesquisadores é no mercado do Sudeste. Ou seja, a gente tem um grande mercado aí que está ávido pelo consumo de carne ovina, né? Aqui fala, né, cerca de 25 milhões de brasileiros nunca experimentaram esse tipo de carne, por vários motivos, cultural, preço, oportunidade, não encontra no mercado. Então, ou seja, a gente tem um desafio grande, mas que vale a pena trabalhar em cima disso. Aqui, gente, tem algumas fotos que vou tentar passar para vocês depois da questão do abate clandestino, né? Que tudo isso pode ser ocasionado também. Mas a gente sabe que o consumo de carne bovina vem crescendo ano a ano. As pessoas estão tendo oportunidade. São poucas pessoas, mas que a gente pode aumentar isso aí. Por quê? A gente tem um grande problema que é o quê? A falta de regularidade da oferta é um grande desafio para o setor. Nós temos um rebanho grande, mas a gente não tem regularidade de oferta o ano todo. Temos uma grande procura, principalmente época da Páscoa e época de Natal. E os outros 10 meses do ano, podemos fornecer carne, ovina e caprina. A Secretaria do Comércio Exterior, em 2017, divulgou que o Brasil teve que comprar quase 7 mil toneladas de carne de ovinos. Isso é 5% a menos que 2016. O que está mostrando? Estamos melhorando a nossa produção de carne. Que bom, né? Já é um dado extremamente interessante. Podemos diminuir essa importação de carne. Mas os maiores desafios da carne ovina no Brasil, primeiro, desinformação. A Delmarket, trabalhando em cima disso, né? Mas também a gente encontra artigos científicos com dados divergentes. Isso aí, eu pessoalmente já me deparei com isso aí, né? Dados de consumo no Brasil são de importações, né? Alguns dados falam que a importação não chega nem a 7%. Eu já vi dados que falam que a gente importa até 12% de carne ovina. A questão do gosto e cheiro forte, essas pesquisas mostram, e também a questão da carne dura e escura. Porque quando que a gente está comendo carne dura e escura? Quando que a gente está comendo carne dura e escura de bovinos? Qual que é o problema? A gente sabe, né? Será que não é o mesmo problema em relação aos ovinos caprinos? Se for, a gente consegue resolver, não consegue? Nós, técnicos das agrárias, agrônomos, zootecnistas, veterinários, a gente consegue resolver isso aí. Então, o segundo item que fala que é um desafio também é a questão do rebanho. Temos grande quantidade? Temos. Eu estou com dado 2016, mas 2017, 2018 não mudou muito, não. 18 milhões de cabeça de ovinos e quase 10 milhões de rebanho caprinos. É bastante. Se a gente for ver, esses animais têm uma grande facilidade de ter parte gemelar. A gente consegue trabalhar isso aí aumentando o rebanho, nutricionalmente falando, né? E com isso, se a gente aumentar, a gente diminui bastante essa importação. Nós podemos dar oportunidade de consumo aumentando a produção de carne ovina e caprina. O preço médio de abate no Brasil, que se para para o produtor, é o quê? 4, 5 reais o quilo do peso vivo. Quanto que está se pagando pela carne importada? 6 reais. Quer dizer, isso aí é um dado antigo, que eu sei que está um pouquinho mais caro, né? E quando a gente consome essa carne importada, são carnes congeladas, né? A gente não consegue aquela carne resfriada, pelo menos, são carnes congeladas que vêm da importação. O terceiro item é a questão do mercado, a oferta, alinhamento entre oferta e a demanda. A gente não tem isso aí. Temos muita procura. Pelo menos eu vejo aqui na nossa região, Goiás, é uma região que tem poucos rebanhos, mas quem tem, o pouco rebanho que tem, não consegue suprir a procura.
tem muita gente que procura. Eu não posso abater o meu rebanho, que é tão pequeno, senão eu vou ficar sem matrizes. Mas tem muita gente que procura. Só que eu não consigo ter essa oferta, né? O mercado não é abastecido com regularidade. Um dos motivos é a falta de organização da cadeia, né? A gente tem que prestar atenção na entre-safra, que foram aqueles 10 meses que eu falei. Muita procura na Páscoa e Natal, e os outros 10 meses do ano, cadê? Eu quero comprar, mas não tem no mercado. E o que tem, o pouco que tem, vai ser muito caro. É a oferta e a demanda que dirige isso aí. Então, essa irregularidade leva o cordeiro a ser visto como um produto sazonal. E a gente consegue modificar isso aí. O quarto item é o consumo. A ausência de uma cultura de consumo no Brasil. No Brasil geral, né? Região sul e nordeste tem um grande consumo. As outras 3 regiões ainda não têm esse costume de consumir carne de cordeiro. Os consumidores, eles não conhecem todos os cortes de cordeiro. Teve um trabalho que foi realizado, gente, eu não estou lembrando do local, mas que conseguiu obter mais cortes comerciais da carne de ovinos em relação à quantidade de corte de carne bovina. Óbvio que o tamanho dos cortes é bem menor, mas isso aí agrega muito valor ao produtor. Hoje tudo é gourmet, né? Você vai fazer um bombom diferenciado, um bombom gourmet, tapioca gourmet. A carne ovina, ela pode ser considerada também uma carne gourmet. Ela é muito apreciada em restaurantes finos, como o restaurante francês, né? Eles consomem muito carne ovina, aqueles pratos sofisticados. E também tem a questão do conhecimento do consumidor. Quem que é carne de cabrito, carne de cordeiro? Por experiência própria, eu fui comprar uma carne de cordeiro, fui num açougue, não era uma boutique, não era nada assim mais especializada, e eu perguntei se tinha carne de cordeiro, costela, né? Aí o atendente falou, tem, e me mostrou, desse tamanho a costela. Falei, não, não é carne de cordeiro, moço. Aí o atendente falou assim, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Aí eu vi assim, o conhecimento da questão da carcaça ovina, de quem está vendendo, também ainda tem um certo limite. E a gente tem essa responsabilidade de mostrar para todos que tem uma grande diferença e agregar valor a isso, né? A questão da presença de frigoríficos, abatedouros específicos da espécie. Temos pouquíssimas unidades específicas para abatedouro de pequenos ruminantes. No Centro-Oeste nós não temos a de suínos e bovinos que separam um dia para o abate de ovinos ou caprinos, mas isso aí para o produtor não está sendo muito rentável, porque ele precisa de uma grande quantidade para cobrir os custos desse abate. Então, assim, o que está acontecendo é o quê? É o abate clandestino, porque se eu for levar no abatedouro, eu não consigo cobrir meus custos. Tem a questão da logística, do transporte, que sai muito caro para o produtor. E aí vai o efeito dominó. Eu vou abater a questão do abate clandestino, e aí vem a questão da qualidade sanitária, a inspeção que não ocorre, isso pode prejudicar o produto final, que é a carne, né? A questão da falta de fiscalização por causa desse abate clandestino, né? O alto custo dos frigoríficos, que quando eles separam um dia para essa espécie, então não vai cobrir o custo do produtor, e a questão das políticas públicas. Precisamos do governo para ajudar o nosso produtor de ovinos caprinos, que ainda as políticas são muito incipientes, pouquíssimo apoio para dar amplitude nacional a essa produção animal, são pouquíssimas discussões rasas da assistência técnica, crédito para financiamento e incentivo à atividade. A gente precisa lutar por uma política pública, principalmente para os nossos pequenos produtores, né? Mas, no geral, o fato é, a ovinocultura, ela pode gerar renda, ela gera renda
Se também eu tiver o elo, ele não precisa estar totalmente organizado, porque isso aí realmente é difícil, mas pelo menos esse elo está se aproximando. Principalmente o quê? Produtor, frigorífico, distribuidor e o nosso consumidor. A gente precisa acertar pelo menos esses 4 elos para ver o que o produtor, o consumidor quer e o que o produtor pode fazer por ele. Ou então, o que o produtor está fazendo? Vamos levar isso aí para o consumidor ter esse conhecimento. E é a união dessa cadeia que vai gerar um novo destino ao mercado mais incrível, que é o da ovinocultura moderna, ovinocapricultura moderna. Então, todos esses dados aqui mostrados, parece assim, algo que muita gente ia falar, nossa, tá difícil, eu vou desistir. Eu vejo isso aí como uma grande oportunidade de trabalho. Nós, da área das agrárias, muita gente ouve falar, vou trabalhar com bovinocultura de corte, bovinocultura de leite. São poucos alunos que eu vejo falar, não, eu quero trabalhar com ovinos ou caprinos. Então, assim, gente, não temos, assim, essa questão da cultura de querer trabalhar com pequenos ruminantes, mas é uma excelente oportunidade. Aqui na minha região, temos 2 veterinários que trabalham com inseminação artificial de ovinos. Eles não têm agenda para atender os produtores. São apenas 2 conhecidos veterinários que trabalham com isso aí. Então, assim, vocês estão vendo a oportunidade que tem, mas, assim, parece que a gente não sabe que isso está precisando no campo. Vocês podem apostar, ovinos e caprinos é uma grande oportunidade de emprego. Gente, me desculpa não ter conseguido passar para vocês os slides, eu vou deixar com a Aline, quem quiser pode pedir para ela, são slides que foi até uma palestra que eu ministrei na Bahia, vocês podem pegar com a Aline, porque deu algum pane aqui na internet que eu não consegui passar para vocês. Agradeço o convite, muito obrigada, professores, alunos que estão aí. Aline, muito obrigada pelo convite, saudade de você, viu? Oi, Eliane, eu que agradeço, tá, pela excelente palestra, muito obrigada por participar conosco no GEPOV, nesse primeiro ciclo de palestras em ovinocultura, e gostaria, em nome, né, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, te agradecer, você que, como você falou, né, há tantos tempos, já tem um tempinho que nos conhecemos, e você, como eu, somos apaixonadas pela ovinocultura, né? Então, muito obrigada mesmo. E vamos agora para as perguntas. No momento que você estava pedindo para que os participantes interagissem no chat, eles começaram a colocar com relação. Paloma Machado falou que seria a genética. Gabriela, acredito que todos, pois precisa para ter uma carne de qualidade, então todos, né, o que você mencionou. João Lucas disse que seria a sanidade. Isabel Amaral, essa questão de padronização também afeta os demais países produtores? Isso aí já é uma pergunta da Isabel Amaral. Bom, assim, eu não posso esquecer, Isabel, eu vou responder depois. A questão do elo da cadeia lá, né, aqueles vários elos, teve uma aluna, né, que falou que realmente são todos os elos. E é verdade, isso aí mesmo. Eu não posso falar que eu escolher a raça é que vai me trazer a qualidade da carcaça. Não adianta nada eu ter uma raça com aptidão para carne, mas eu não tenho meu conhecimento de nutrição para melhorar quantitativamente, qualitativamente aquela carne. A questão da sanidade é extremamente importante também, mas se eu estou cuidando bem do meu animal em questão da sanidade, mas aí eu estou trabalhando às vezes com uma raça que tem uma aptidão maior para produção leiteira, por falta de conhecimento mesmo, e aí eu vou ter uma qualidade de carne boa? Às vezes não do que o mercado quer. Então, quando a gente fala de qualidade de carne, de qualquer espécie animal, não tem um elo específico, não tem só um item específico, é o elo todo que tem que estar em consonância para poder juntar numa qualidade boa, num produto que o consumidor quer. A questão do mercado externo, se já tem a padronização da carcaça
ovina, é isso, Aline? É mais ou menos isso, né? Isso, Eliane, é isso mesmo. Então, Espanha, principalmente, eles têm têm algumas regiões que gostam de carcaça pequena, tem algumas regiões que gostam de carcaça média, e tem regiões que gostam de animais mais velhos. É nicho de consumo, eles têm essa padronização, mas não é aquela padronização da região da Europa, por exemplo. São locais específicos que padronizam o que o consumidor quer. Ou seja, o produtor sabe já o que o consumidor quer comprar e ele produz especificamente isso aí. Eu acho que isso aí é um grande pontapé para nós. A gente vê, por exemplo, o que a região do Ceará gosta de comer. É mais carne de cabrito, carne de animal mais velho, carne de animal castrado. E aí, transformar isso aí do quê? De uma informação que vá para o produtor. Isso, e voltar esse produto final para o consumidor. A gente começar pequeno, nem que for regional, isso é extremamente importante, né? Passando aqui para as demais, o professor Alexandre, né, ele também comenta, né, que dentre os fatores poderia incluir também a idade ao abate e a sanidade. Próxima pergunta seria de Felipe Brenner Bezerra de Oliveira, onde ele pergunta: existe relato científico sobre os dados de abate em relação à idade? Queria saber qual a média de idade de abate no Brasil de caprinos e ovinos. Então, essa questão a gente tem alguns artigos falando assim, que o abate de animal mais jovem apresenta uma qualidade de carne. Agora, o que se está abatendo no Brasil, eu não tenho esses dados. Eu até gostaria de ter, sabe? Mas a gente não tem. Por quê? Porque a gente não tem essa... a gente não consegue ter um trabalho específico de abatedouro de caprinos e ovinos. Mas você me deu uma boa ideia, viu? Eu vou começar a ir atrás disso aí. A gente precisa saber qual que é a média de abate. Mas, por antemão, eu desconfio que seja animais, não vou falar velhos, mas animais não jovens, né? A gente tem produtores que trabalham com confinamento de cordeiros, isso a gente tem sim, mas numa média geral mesmo, são animais mais adultos, tá? Aí eu já não sei se entram animais castrados, animais inteiros, fêmeas, eu não tenho esses dados. Aline, eu posso fazer um pequeno comentário? Pode sim, professora Enésia, à vontade. Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a professora Eliane Niage, pronunciei certo? Obrigada. Sim. Pelas informações interessantes. Eu acho que, principalmente para os jovens estudantes, né, são muitas as novidades que ela trouxe, né? Mas com relação a alguns pontos que a senhora colocou, né, e especificamente aqui no Nordeste, né, nós não temos realmente uma padronização de animais, nós não temos nenhuma padronização de termos, né? E até a terminologia atrapalha um pouco na agregação de valor. A senhora imagine que lá em Pernambuco, na Paraíba, se você for um restaurante chique, por exemplo, lá em Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, né, que é um bairro classe-A de Recife, tem um restaurante que é supra-sumo em termos de serviço, de qualidade, de decoração e tudo. Mas se você for almoçar lá, eles falam que você vai comer um bode. É verdade. Isso, para mim, já desagrega valor, sabe? Você vai comer um cabrito, um cordeiro, né? Aí sim. Bom, mas com relação à idade de abate, realmente nós não temos padronização. E isso porque o nosso sistema de produção são desorganizados, né? Nós não temos padronização de raça, nós não temos padronização de cruzamento. A questão toda também é muito cultural, né? Tá certo? Agora, com relação e eu não vou mais entrar em detalhe, porque você realmente colocou bem detalhado. Mas com relação a preço de produto, tá? Dificilmente você vai conseguir competir no mercado, a carne caprina, carne ovina, especialmente,
com a carne bovina, por exemplo. Começa que o custo de produção do ovino, se você considerar um sistema de produção organizado, como é hoje da pecuária bovina, o consumo de alimentos do ovino é proporcionalmente muito maior do que o do bovino. Uma unidade animal de bovino pesa em torno de 450 quilos. Na verdade, 454, né, quilos, que é uma libra, né? São 1.000 libras, né, que a UA pesa 1.000 libras, né, é a unidade inglesa. O mesmo consumo de cerca de 12 quilos de matéria seca por dia, quem consome são 240 quilos de ovinos. Ou seja, uma UA de ovino é 240 quilos, uma UA de bovino é 450 quilos. E eles consomem a mesma quantidade diariamente, o requerimento é o mesmo. Então, a alimentação não vai deixar com que o custo de produção seja competitivo. Agora, ainda temos um baixo consumo per capita e podemos crescer esse consumo, né? Porque é muito baixo, menos de meio quilo por cabeça por ano, né? Enquanto que o consumo de bovinos é para 35, 40 quilos. Nós temos um vasto mercado a conquistar. Eu acho que tem que pensar nisso aí, sabe? Porque a demanda, de um certo modo, ainda está reprimida. Né? Tá certo? Por isso hoje, que eu digo... A carne ovina para nós ainda é uma iguaria, né? Eu morei no Texas, o sistema de produção são completamente diferentes dos nossos, muito organizado. A bovinocultura de lá é super organizada. E a ovinocultura também. Carne de ovino lá custava 2 vezes o preço da carne bovina. Por quê? Porque os custos de produção são mais elevados. Então, não vamos pensar jamais em competir o nosso produto com preço. Não tem como. É como o preço do leite de vaca e o leite de cabra. Não tem como se competir se o custo de produção do leite de cabra é muito mais elevado. O programa de leite de cabra fracassou aqui no Nordeste porque o mercado queria comprar o produto pelo mesmo preço do leite de vaca. Ora, se você gasta o dobro para produzir, como é que você vai colocar o mesmo preço no mercado? Não consegue competir assim. Não sobrevive. O nicho é outro, né? Na Europa, por exemplo, o leite de cabra é utilizado como cosmético, né, para queijos finos, e não para concorrer no consumo in natura com leite de vaca. É isso. Obrigado aí pela atenção. Eu que agradeço, professor. Muitas verdades mesmo que o senhor disse. Muito bom a gente saber. Eu até achava, professor, que aí, no Nordeste, gostava de consumir a carne de bode. O senhor falou assim que eu gosto também de carne de cabrito, né? Mas para mim era cultural pedir, eu quero carne de bode. Pois é, se a senhora for num restaurante que é famoso, é um ponto turístico lá em Petrolina, não sei se já esteve lá, né? Conheço, nunca comi lá. Pois é, eles chamam o bodódromo, né? Isso, tem vários restaurantes, né, tal. Você chega lá, não tem carne de caprino, é tudo ovino, mas é bode. Para eles é bode. Tudo para eles é bode. Sabe? Não chamam nem de cabrito para agregar um pouquinho de valor ao produto, eles chamam de carne de bode. E o local chama de bodódromo, né? Mas é extremamente interessante essa questão cultural, né? Exato. Mas é interessante. Esse assunto é realmente fascinante, sabe? Eu acho que nós temos ainda muito que aprender e muito que conquistar, né? Especialmente com relação à melhoria do sistema de produção, para que a gente possa ter um mercado, né, um pouco mais sofisticado, vamos dizer, né? Porque a carne ovina, especialmente, é uma iguaria, né? Eu me lembro que uma vez eu fui a um restaurante em São Paulo, um tio meu me levou lá para um restaurante, e isso já tem uns 20 anos, e não me lembro o nome do restaurante, sei que era muito sofisticado, e a especialidade era carne de ovino. Custava R$94 um prato com aquele pedacinho pequeno de carne. Era uma iguaria, mas o sistema de produção de onde vinha aquela carne, né, era especializado em produzir para aquele tipo de restaurante. Agregação. Nós temos mercado e temos que buscar conquistar, né, os nichos de mercado. É verdade, professor. Parabéns pela palestra. Obrigada, professor. Obrigada por agregar mais informação.
Obrigada, professora Enéas, por compartilhar aí, né, toda essa experiência, né, que você teve aí na ovinocultura. Muito obrigada. Tem duas perguntas aqui do site da Zootecnia Oficial São Paulo. A primeira, Eliane, seria qual raça de ovinos é mais recomendada para abate? Né? E como é feita a criação intensiva e extensiva desses animais? Eu acho que você poderia se limitar a essa questão da raça de ovinos, né, mais recomendado para abate, já que nós vamos ter a palestra do professor Irã, e ele também vai abordar essa parte da criação intensiva, extensiva, assim como também um pouco das dietas, né, para a gente poder passar para as demais perguntas. Então, fique à vontade se você quiser falar, né, se existe uma raça, né, específica e mais recomendada para o abate. A questão da raça, a gente, assim, é por aptidão. O que a gente está trabalhando, pelo menos na minha região aqui do Centro-Oeste? Trabalhando com fêmeas santenês, machos Dorper, para poder aumentar a carne da raça santenês, né? A questão da musculatura. É o que se está usando em grande parte do Brasil. Animais Dorper cruzando com fêmeas santenês. Mas também tem muitos produtores. Nós temos aqui a nossa primeira associação goiana de criadores de Dorper e White Dorper. É a única associação que temos aqui na região de Goiás, e estamos tentando aumentar o rebanho de Dorper aqui para trabalhar com carne. Questão do sistema de terminação, é isso, né, Aline? Terminação? Sistema de criação? Isso. Na média do Brasil, sistema extensivo. Isso aí é o que a gente mais encontra os produtores trabalhando. E temos também os produtores trabalhando com confinamento de cordeiros. São poucos, mas existem já trabalhando com confinamento de cordeiros. Tá? Se a gente for falar isso aí em termos quantitativos, é muito pouco, mas existe produtores com confinamento. A maioria é sistema extensivo. Próxima pergunta, Alan Chaves. Como mudar esse aspecto cultural em relação ao consumo de carne de cordeiro no Brasil e no Nordeste? Isso tem correlação com a falta de organização dessa atividade quando comparada a outras culturas, como, por exemplo, a falta de frigoríficos especializados em cortes de ovinos? Ai, Alan, deixa eu te falar. Na verdade, assim, a gente sabe de tudo, mas não sabe por onde começar. É tudo isso que você falou. É cultural. O professor Enéas falou que, né, no bodó, eu quero uma carne de bode. Aí vem uma carne ovina. E o frigorífico que não tem específico, o custo de produção, como o professor Enéas falou, tem muita coisa envolvida. Não é? Isso não quer dizer que é difícil, que é para desistir, mas é uma oportunidade para a gente começar a destravar isso aí. A gente precisa trabalhar em cima de cada elo para ver o que pode funcionar melhor para ir coligando esses elos aí da cadeia. Por isso que eu falo, ouvir caprinocultura é oportunidade, um extremo desafio, mas a gente, né, eu nem tanto, né, mas vocês são jovens, vocês vão conseguir melhorar essa cadeia. Não digo a minha geração, a da professora Aline, a gente vai começar, mas assim, de vocês têm uma grande oportunidade de mercado. Mostra que vocês vão conseguir mudar isso aí. Começa de um elo, começa do outro. Não é fácil, mas a gente precisa fazer isso aí. Próxima pergunta, professor Alexandre Araújo. Ele apenas comenta que um trabalho que teve a oportunidade de acompanhar, ele percebeu a associação do consumo da carne ovina, principalmente a momentos festivos, como, por exemplo, o final do ano. Isso. E a próxima pergunta seria da Mariana Mila. Ela relata que no município onde trabalha, no interior da Bahia, não há padronização da carcaça ovina, e na maioria dos mercados mais populares é comum vender cortes de caprinos como se fossem ovinos e vice-versa, e daí vem a confusão, né, dos consumidores em relação às carnes. É bem isso aí mesmo. É uma coisa que a gente precisa mostrar pro consumidor. Existe a carne ovina, e dentro da carne ovina existem as categorias animais jovens, cordeiros, borregos, fêmeas, animais castrados, animais inteiros. Existe a carne
caprina, animais jovens, animais castrados, fêmeas. A gente precisa trabalhar isso aí. Como que a bovinocultura conseguiu padronizar essa raça? Se a gente for voltar aos estudos, como que foi a cadeia da bovinocultura, eles começaram igual da onde a gente está saindo agora. Por onde a gente começa? Vamos trabalhar. Nós que estamos no meio técnico, de pesquisadores, de estudantes, vocês técnicos que estão no campo, vocês têm uma grande responsabilidade de levar esse conhecimento para o produtor e para o consumidor. Vocês como consumidores também, e por que não como produtor? Então, assim, se a gente pegar firme, união, trabalhar muito bem, vamos começar a trabalhar cada elo, cada um pouquinho. Você falou que ela é da Bahia, né? Bahia é o estado que mais tem rebanho ovino, e acho caprino também, e aí não tem essa padronização. Agora, imagina norte do Brasil, que tem pouquíssimos rebanhos. Aí que lá, aliás, Brasil todo, né? A gente não consegue, não tem essa clareza, o que é uma carne de cordeiro, uma carne de Dorper, um cordeiro santenês. É um trabalho muito grande a se fazer, mas extremamente compensador. Comecem a apostar nessa área que é muito importante, gente. Próxima pergunta, também do professor Alexandre Araújo, que é professor do Colégio Técnico de Floriano, da Universidade Federal do Piauí. Ele pergunta: em qual segmento da cadeia produtiva você considera que necessita de um maior apoio do setor público e privado? Nossa, professor, olha, se for ver, todos os elos precisam, mas principalmente do pequeno produtor. Eu acho que se começar a trabalhar com o pequeno produtor, com a família de agricultura familiar, a gente começar com esses pequenos produtores e fazer uma associação, montar uma cooperativa, uma associação forte, já vai ser o primeiro pontapé. E aí, onde que a gente vai entrar como professores, como pesquisadores, como técnicos de campo, trabalhando junto com esse pessoal, que a gente sabe que a agricultura familiar, pequenos produtores, são responsáveis por grande parte da produção de alimentos no Brasil. Então, assim, se o governo começar a trabalhar com essa turma, com esses agricultores familiares, eu acho que vai ser um grande pontapé. Mas cadê as nossas políticas públicas? Precisamos trabalhar isso sim. Próxima pergunta é do professor Wilder Ortiz, onde ele comenta que é claro que a organização da cadeia no nível macro seria o ideal para a estruturação do mercado ovino no Brasil. Porém, você acredita que iniciativas particulares bem direcionadas podem contribuir com a organização da cadeia ovina? Contribuir, você falou certinho. Poder pode contribuir. Agora, para manter, aí vai depender da gente, vai depender de todos os elos juntos, né? Mas iniciativa vai contribuir bastante, sim. A gente precisa ter essa iniciativa. Tendo essa iniciativa, os produtores começando a ver que há uma luz no final do túnel, às vezes, porque assim, na maioria, a ovinocultura, o que é? Segunda atividade, né, de um produtor. Tem lá o rebanho bovino, de corte, de leite, e no fundo da fazenda lá, umas 300 cabeças de ovinos. Ou seja, dá mais importância para isso aí, porque não tornar isso aí como também uma atividade, não precisa ser segunda atividade, mas uma atividade paralela. Ter esse incentivo é muito importante também. Não é fácil, gente, não é assim, parece, nossa, né, a gente consegue fazer, mas desafio e oportunidades. Próxima pergunta, Paloma Machado, é estudante de mestrado em ciência animal pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e o projeto dela era justamente sobre o que você falou na sua palestra, né? Existe um projeto conhecido como Rota do Cordeiro, onde o objetivo é a produção da caprina ovinocultura em alguns polos, e com foco também na comercialização de carne caprina e ovina. Então, assim, ela enaltece aí, volta a comentar que precisamos fortalecer essa cadeia produtiva.
Precisamos. Aline, eu estou vendo agora que conseguiu chegar agora a apresentação no seu WhatsApp, né? Nossa, gente, Chegou quando agora. terminou. Foi. Sem problemas, Eliane, tá tudo tranquilo. Uhum. Próxima pergunta seria do Tarcísio Duarte. Parabeniza, ótima palestra, professora. Na sua opinião, a cadeia produtiva da ovinocultura está melhor organizada do que a da caprinocultura? Não, eu acho que as duas andam juntas. A caprinocultura tem a vantagem, trabalha-se muito leite caprino, né? Então, assim, só de estar trabalhando leite caprino, tem já alguma coisa já pronta, alguma coisa já encaminhada. Agora, quem está trabalhando com leite ovino, com a carne ovina, né? Então, a caprino, eu acho que está um pouquinho só mais na frente, mas ainda tem muita coisa para se trabalhar. A próxima pergunta seria também do professor Nielson Júnior, onde ele parabeniza pelo conhecimento repassado e comenta: atualmente, diversos estudos voltados à qualidade da carne ovina vêm sendo inseridos, dentre eles as ciências ômicas, né, proteômicas, genômica, abrindo novos caminhos para pesquisa e seleção de animais. Como você vê esse novo segmento? Nossa, sim, é igual eu falei, oportunidade. Ainda mais nós, professores, pesquisadores, que a gente precisa publicar artigo, né? É muito bom. A questão da proteômica. Porque em bovinocultura já se trabalha a proteômica, não vou falar assim, há muito tempo. Já se trabalha já há algum tempo a questão de genoma, proteômica. Em ovinos, são poucos trabalhos que, então, assim, a gente precisa trabalhar com... porque qualidade da carne a gente já sabe bem, por mais que o consumidor não saiba, mas na pesquisa nós já mostramos a importância de raça, gordura, e agora a questão da proteômica e genoma, a gente precisa trabalhar isso com ovinos e caprinos, sim. Professora Rélia, né, professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, ela lhe parabeniza, parabéns, professora Eliane. Interessante esta visão da região de Goiás com relação à procura de reprodução programada para ovinos. Pois é. São poucos. Assim, poucos no geral, né? Mas tem muito interesse, tem. E o levantamento que eu faço pela associação, a maioria dos produtores de ovinos, eles não vivem da ovinocultura, são profissionais liberais, em sua maioria médicos, advogados, mas que querem fazer da ovinocultura de Goiás como uma fonte grande de renda. E eles estão trabalhando bastante com a genética, com o melhoramento genético da raça Dorper aqui. Não é nem o rebanho comercial. Tanto que nas nossas feiras agropecuárias aqui de Goiânia, a associação não deixa entrar animais que não sejam PO registrados na exposição. Então, eles querem fazer realmente essa questão, a melhoria da raça Dorper, principalmente com inseminação artificial. Agora, a professora Jacinara Leite, ela gostaria de passar um pouco a experiência dela, né, com a carne ovina que ela teve na região. Então, professora Jacinara, pode ficar à vontade para poder ativar seu microfone e conversar um pouco aí com a professora Eliane. Oi, tá escutando? Sim. Boa noite, é que eu tô aqui com criança, já quase na hora de dormir essa hora, mas dá certo de dar uma contribuição aqui. Eu queria dar boa noite para todos, né? Parabenizar pela palestra e pela iniciativa de Aline com esse ciclo de palestras. E o que eu queria dizer aqui é que em relação à carne de caprinos e de ovinos na nossa região, a gente tinha esse mesmo discurso, essa mesma palestra, as dificuldades, né, que a gente encontra, e aqui, junto com a UFESA e a professora Débora, a gente começou a dar um novo norte. A gente começou a se juntar com o pessoal da gastronomia, para tentar alavancar aí a caprino e a ovinocultura. Então, nós somos no curso de nutrição, nós tivemos reuniões com o pessoal da gastronomia para poder desenvolver produto, para poder desenvolver
kafta ou linguiça, ou algo mais gourmet, né? Que agora tem lá. Gourmet, que aí poderia dar um up, uma alavancada, né? Aí no cenário. Porque já há tanto tempo a gente vê essas mesmas dificuldades e a gente não consegue ir para um caminho adiante, não consegue dar um passo à frente. E foi um caminho que a gente tivemos boas respostas. Hoje tem aqueles hambúrguer de cordeiro, e alguns produtos mais elaborados. E em relação à carne de caprino e de ovino, eu depois, na minha maternidade, né? Quando minha filha começou a introdução alimentar, eu procurei uma nutricionista que recomendava a carne de caprino e de ovino. E não somente a de bovino e de frango. A carne de caprino ela tem muitas, né? Umas propriedades muito boas para a saúde, tem pouco de gordura. Além de ser animais que são criados de forma extensiva, na Caatinga, na nossa região, tem muito aquela bagagem com produtos, com agrotóxicos, e não demoram muito, né? O ciclo é rápido, né? De 5 a 6 meses para o abate, se for animais jovens. E aí, como ela tinha um problema de alergia alimentar, a nutricionista recomendou isso. Eu, caramba, que legal! E quando eu fui atrás de carne de caprino e de ovino, eu não encontrava de qualidade na minha região. Eu só encontrava produtor que me dava o bicho inteiro todinho, que não cabia a pata no meu congelador, porque ele não queria bater para me dar 1 quilo, ele queria bater para me dar a carcaça toda. E aí eu me vi na situação, como que eu, como zootecnista, que trabalho, que tenho tanto, não tenho onde comprar, a quem eu compraria uma carne de qualidade para dar para minha filha, né, para consumir. E para ter essa regularidade, ela tinha que consumir essa carne a cada 5 dias. Ela estava dentro daquele 1% que consumia com regularidade. Ela consumia tanto bovino também ela consumia e frango. E aí, como que toda a área tem dificuldade de encontrar carne de qualidade, imagina quem não é da área, como é que vai encontrar? E aí tem aquele grupo de mães que passavam pelo mesmo problema, né? Que a minha filha teve de alergia e todo mundo não sabia, e eu vou ajudar de alguma forma. E aí aqui depois eu consegui cursos de corte, e aí recomendando um produtor a fazer de forma que abatesse o animal com 6 meses no máximo. 5 meses tinha produtor aqui que já me entregava, que fazia um sistema de engorda, que fazia todo um trabalho e dava cortes. Então minha filha comia carré, digamos, lotibone, cortes que eu nem sabia preparar, mas cortes de caprino, de ovino, e eu tinha mais dificuldade para caprino. Era uma carne muito boa, infelizmente só ela comia porque o preço era mais salgado, é muito mais caro do que a carne de boi, não dá para manter, né, para casa toda, por exemplo. E aí, então, ela teve esse acesso e eu me despertei e ficava conversando com o pessoal da faculdade. Gente, tem uma dificuldade maior, que é o marketing. Talvez se a gente tiver um mercado que quer aquela carne de qualidade, congelada, embalada, e tinha um selo, esse produtor, ele embalava a vácuo, e ele tem um selo garantindo que aqueles animais são abatidos jovens, né? Seria o cordeiro ou o cabrito. E aí, então, muitas mães comprando a ele já teve, digamos assim, um mercado, né? Para esse produtor, já tinha para onde ele vender o produto. Mas isso veio diante de um produto de qualidade que ele começou a fornecer para nós. E aí a gente começou a pensar assim, rapaz, se nós concentrarmos forças em divulgar produtos de qualidade, pode ser que a gente consiga chegar no produtor. Olha, se for de qualidade, eu compro. Mas é tanto que, olha, o quilo da carne que eu compro para ela, dependendo do corte, porque tem os cortes, né? O stick de paleta, tem vários cortes. Pode ser até 30, 35 reais. E o senhorzinho lá que me vendia o bicho inteiro era 15 reais o quilo. Mas eu nunca que vou deixar de comprar. Porque eu não tenho serra, eu não tinha como. Quando eu vi aquele negócio cortado na mesa, minha mãe, que loucura é essa de comprar isso? Quase não acaba. Mas é uma realidade que a gente tem e fica também para os alunos, para os estudantes, para quem quiser começar a casar, né? A gente da produção, a gente não pode ficar isolados, a gente tem que se juntar a alguém. No caso, juntando com a gastronomia, pode nos dar
da gastronomia, da nutrição, tipo, mais nutricionistas recomendando esse consumo dessa carne, conhecendo, porque eu fiz até uma pesquisa, assim, dos nutricionistas que eu conhecia, poucos sabiam a qualidade da carne caprina e da carne ovina, e a diferença, pensam que é a mesma coisa, então eles não têm informação nisso. Então, a gente, se eles que recomendam a carne, é bom a gente começar a chegar neles, né? Porque se uma pessoa vai ao nutricionista para pedir um conselho, né, nutricional, pode ser que eles tenham um poder aquisitivo maior e possam aí, pode ser um bom nicho para a nossa caprina e para a nossa vinocultura. Então, a realidade é que a gente teve aqui essa união que pode ir, cada um na região, eu vi que aqui tem gente de diferente canto. Vai conversando com o pessoal da nutrição, pergunta o que é que eles acham, pergunta o conhecimento que eles têm, e aí a gente pode ir chegando e mudar esse cenário, né? E eu agradeço só para dar essa minha realidade. Excelente, professora. Mas é muito bom saber isso aí. Por isso que a gente, assim, nós que estamos nessa área da questão da educação, fala que é extremamente importante a interdisciplinaridade. A gente trabalhar com outros profissionais para unir. E aí, olha aí a vantagem, né, que você está mostrando para a gente. E quando a gente fala dessas dificuldades para os nossos alunos, eles são jovens, vai que tem um empreendedor aí que consegue ter umas ideias diferenciadas. Você acabou de soltar 1000 ideias. Se eu tivesse uns 20 anos mais jovem, eu já estava indo atrás de tudo isso aí. Mas é muito importante o que você falou, professora, muito legal isso aí. E, engraçado, a gente acha assim, vai chegar no Nordeste, vai na esquina e vai comer carne, ovino e caprina, assim, facinho. E você já está mostrando que não, né? De qualidade é mais difícil. Se for clandestino, se for... Pronto, aqui tem uma feira que a gente chama de Cobal, eu não sei se tem, deve ter as feiras aí. E aí tem aqueles animais que foram abatidos, que a gente não sabe se é ovino, se é caprino, qual a idade, que aí a gente não sabe se é bom. E aí eu não vou aconselhar minhas amigas a comprar, eu não vou aconselhar a nutricionista a recomendar, eu não tenho muito o que oferecer de uma carne clandestina, né? A gente tem o que oferecer de uma carne com procedência. Uhum. É isso que a gente tem, um grande ponto para avançar. Muito bom saber, professora. Obrigada, professora. Muito obrigada a você, por compartilhar aí conosco aí as suas experiências. Muito obrigada. Próxima pergunta, Eliane, seria do Sam, ou da Sam, né? Aqui tem Sam, que podemos considerar a carne de cordeiro, praticamente todos os cortes, como carne de primeira? Poderia comentar um pouco sobre a carne de cordeiro em relação à qualidade, pensando em saúde, para o consumidor em relação às outras carnes? Não, se eu for te falar que todo corte comercial da carne de cordeiro é de primeira, eu vou estar mentindo porque a gente não tem esse padrão, né? Se a gente tivesse a padronização da carcaça, aí eu poderia falar, não, o dianteiro é de primeira, o posterior não, mas a gente não tem essa padronização como os bovinos já têm. Então, assim, só sei que é mais valorizada, agrega-se mais valor nos cortes comerciais da carne de cordeiro, da carne de ovina no geral, né? Igual a professora Janara falou, desde que atenda a todas as qualidades, padrões de qualidades. A questão de ser mais saudável ou não vai depender de muitas coisas. Por quê? Sabe-se que caprinos e ovinos têm menos gordura de carcaça em relação aos bovinos. Só que hoje existem grandes estudos que mostram que a gordura de origem animal não faz tão mal como a gordura de origem vegetal. Ah, mas falam que a manteiga a margarina é melhor que a manteiga é melhor que margarina, ovo já foi culpa do colesterol. Gente, as pesquisas atuais em questão de nutrição, eu gosto da área de nutrição animal, porque eu tenho que estudar um pouco da área de nutrição humana. E os estudos mais atualizados estão mostrando que gordura de origem animal não faz mal em relação à gordura de origem vegetal. Óbvio que se você tem aquela dieta regada a cerveja,
pão, macarrão, bolacha, produtos ultraprocessados e ainda se empaturra de um bacon, de uma carne mais gordurosa, tudo no seu corpo vai estar desregulado. Mas se você tem uma dieta, né, saudável, pouca bebida alcoólica, uma dieta sem exagero, a gordura animal é extremamente importante. Se fala que colesterol faz mal, depende do seu nível de triglicérides também. Nossa, se tiver uma nutricionista aqui, um cardiologista junto, capaz de tá querendo me, me martelar. Mas é que eu gosto muito quando a gente dá aula da nutrição animal, eu gosto de fazer muito essa comparação com a nutrição humana, porque, não sei, desperta mais interesse do aluno. Aí eu falo, olha, gente, a gordura, né, animal para consumo humano tem esse lado, aumenta o colesterol, aumenta, mas qual que é a importância do colesterol na saúde humana? É precursor de hormônio, é responsável por outras coisas também. O grande problema do colesterol é que colocaram junto com ele o triglicérides. Na verdade, o que faz mal o triglicérides, não o colesterol. Então, a gordura animal é extremamente importante. E aí fala assim, a carne branca, a carne de peixe, a carne suína é mais magra, então ela não vai fazer mal. Então, a carne ovina também é mais magra. Mas nem por isso ela não vai fazer mal, vai depender do que você vai estar comendo, outras coisas também. Se você comer só a carne ovina, é outra coisa, mas que eu acho muito difícil. Então, se a carne é mais saudável ou não, vai depender do que você está consumindo outros produtos. Eu quero emagrecer. Eu preciso comer mais carne ovina, então tem menos carne? Não, gente, vocês têm que fazer um balanceamento. Você pode comer torresmo todos os dias. Você consegue emagrecer. Mas aí a gente está entrando em outro campo da nutrição, que eu adoro falar isso em aula, mas aqui não é o nosso foco, né, gente? Tá? Então, essa questão de ser saudável. Gordura de origem animal é saudável. Proteína de origem animal é extremamente saudável. Tá? Eliane, fazer só um link rapidinho com o professor Wilder, né, para ele expor um pouco também da experiência, né, com as pesquisas do GEPOV, que trabalha aí com Morada Nova, então ele relatar um pouco aí das nossas experiências. Professor Wilder? Muito obrigado, professora. Aproveitando realmente essa pergunta, a gente fica meio empolgado para falar, né, em relação dos trabalhos que a gente está realizando conjunto com a professora Aline, coordenados, obviamente, pela professora Aline, né, pelo grupo GEPOV, em relação a essa questão de qualidade de carne, né. A pergunta foi muito pertinente, porque, assim como em muitas outras características, a carne das diferentes raças, e particularmente das raças nativas que nós trabalhamos, eles têm suas diferenças, né? E nós já temos visto em vários trabalhos, né, algumas particularidades em relação a essa composição dos ácidos graxos que a professora Eliane acaba de mencionar. Então, nós temos aí, por exemplo, a concentração de colesterol, que embora nós sabemos que ele é um precursor de hormônios e muito necessário para muitas funções do nosso organismo, também sabemos que tem pessoas com certas restrições, né? Então, dentro dos nossos trabalhos, nós achamos já um baixo conteúdo de colesterol na carne do Morada Nova, em comparação com, por exemplo, cruzamentos com outras raças também nativas, como Rabo Largo, como Santa Inês, né? Uma porcentagem de lipídios menor em comparação com essas raças e já sendo constantes em vários experimentos. Então, e como a gente tem, a partir dos nossos recursos genéticos nativos, particularidades que elas estão diretamente associadas com a saúde humana, né? Nesse caso, e que a gente tem que tentar, vamos dizer, difundir, né? Para que esses nutricionistas, como a professora bem comenta, eles saibam dessas particularidades dos nossos animais, né? E quem sabe algum dia a gente possa delinear algum tipo de mercado específico para essas nossas raças nativas que têm sido bastante desvalorizadas, né, em relação a outras raças exóticas, principalmente pelas questões de produção, de ganho de velocidade de crescimento. Tem outras particularidades que realmente ressaltam a importância dessas raças. Então, só para complementar, basicamente, eu queria deixar essa pequena experiência em relação ao que nossos trabalhos têm mostrado, né? Nossa, professor,
agregou mais ainda conhecimento, porque eu não sabia a questão da morada nova. Há muitos anos atrás, eu já nem lembro quanto tempo, a Aline me chamou para avaliar, acho que eram projetos, e ela me comentou muito sobre a morada nova. E desde esse tempo eu tenho uma vontade tão grande de fazer experimentos com morada nova, e rabo largo também, porque aqui na minha região não tem, e eu queria ver a diferença dessas raças em relação a Santa Inês, que nós temos aqui, Dorper, principalmente na questão da qualidade da carne, e resistência também à endoverminose. Só que nós não temos aqui produtores que eu possa trabalhar. E, professor, essa ideia, esses dados que o senhor falou, nossa, acho que cabe um projeto, assim, de CNPq, cabe, assim, extremamente importante, divulgar a questão da saúde mesmo. Ai, professor, assim, empolguei até demais com esses dados aí, muito interessante, parabéns por esses dados. Obrigada, professor Wilder. Próxima pergunta seria a Maria Gracileide. Ela fala que na região de Petrolina já existe uma padronização de manta caprina, né, em Petrolina, inclusive verdade. trabalhos desenvolvidos pelo INSA. E próxima pergunta, professor Delano, ele gostaria de falar com você, né, também acho que isso é um pouco da experiência dele. Então, professor Delano também é da Universidade Estadual Vale do Acaraú, pode ficar à vontade. Professor Delano. Vamos para as próximas, quando ele aparecer. Professor Delano? Pronto. Tá com problema aqui na internet. Igual eu, professor. Boa noite, parabéns, professora Eliane, pela palestra. Realmente, se nós que somos amantes da ovinocultura, é muito suspeito a gente falar alguma coisa, né, na verdade. Mas, assim, uma coisa que eu já vi todo mundo falando, a questão da organização, né, e tudo mais da ovinocultura, que falta muito ainda. Mas será que também, se a gente investisse mais no marketing, será também que a ovinocultura também não seria mais vista, não? Né? Porque, assim, a gente só vai poder criar ovinos e começar a organizar a cadeia produtiva a partir do momento que tem mais pessoas procurando aquele produto, né? E eu acho que um dos primeiros passos que a gente tem que fazer na questão da ovina e caprino é a gente conscientizar, né, tirar essa questão cultural e também trabalhar mais o marketing desses sistemas, né, dessas espécies, até para poder ter mais gente procurando. A professora Aline é testemunha, né, ela já participou aqui em Sobral, na época que eu era técnico da prefeitura, de um projeto que a gente fez para melhorar o marketing, melhorar a questão da lida do produtor diretamente com o produtor e tirar o atravessador de tudo isso. E a professora Aline, ela fez coxinha, fez aí muita coisa, você possa imaginar, vários tipos de produtos da carne de morada nova. E foi muito bem apreciado. Eu acho que não ficou nem as vasilhas, né, professora Aline, se duvidar. Né? Então, tipo assim, será que não falta um marketing mais em cima, né? Porque, por exemplo, eu vejo muita Daiane da Nova Zelândia comentando que lá tem a Beefland, investe muito na questão do marketing da carne ovina. Então, será que não é por isso também que a carne ovina lá é mais apreciada, né? É mais procurada quando comparada aqui para a gente no Brasil? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, professor. Certeza, professor, certeza. O marketing, quando a gente fala assim, o marketing é tudo, não vou dispensar os outros elos da cadeia, mas é mesmo. O marketing é o pontapé. Eu lembro que, quando eu era nova, né, falar que é pequena, não vou falar porque eu sou pequena até hoje, eu via a questão começou a ter o marketing do consumo de peixe. Aí via lá, peixe é saúde, acho que só quem é da minha idade que vai lembrar disso aí. Peixe é saúde, peixe é não sei o quê, é cálcio, e teve um aumento de consumo de carne de peixe. Aí depois estabilizou. E a gente precisa isso na questão da ovinocultura, sim, a questão do marketing.
a gente precisa dar o primeiro pontapé em algum elo. Vamos começar no marketing. Por quê? Tem muita gente que não sabe que existe carne ovina, carne caprina. Ou, então, aquela questão, a carne de bode, como o professor comentou, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito bem isso aí. Eu tive um orientado, ele formou agora, e o TCC dele foi questão de marketing na ovinocultura. Ele apresentou alguns dados onde mostrou que, assim, as pessoas não sabiam o que era ovino, o que era capino, se come carne ovina, ovino dá leite também. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. E a gente precisa trabalhar o marketing básico mesmo, do animal, e depois começar gradativamente a trabalhar com esses produtos. Por isso que, né, professora, a questão que eu falei trabalhar com a interdisciplinaridade. Vamos pensar que a gente tem um projeto de trabalhar com marketing, com nutricionista, com o pessoal da indústria, né? Você falou tirar o atravessador, porque ele realmente encarece até o produto. A gente precisa trabalhar isso aí, e o marketing é a ponta, para mim é a ponta, para levar esse conhecimento para o consumidor. Você está certíssimo, professor. Professora Eliane, a última pergunta, Sávio Nascimento. Boa noite, professora Eliane, muito gratificante sua palestra, parabéns. Sobre o fato é que a ovinocultura pode gerar renda aos pequenos produtores, aos frigoríficos e também aos distribuidores e comerciantes, mas como nós, estudantes, futuros zootecnistas e outros futuros profissionais da área das agrárias, poderia contribuir no marketing de forma que as pessoas despertassem, né, mais o interesse no consumo de carne ovina e caprina. Difícil, né? Na verdade, quando a gente está formando, a gente fica super perdido. Isso aí é um sentimento, assim, eu acho que de 100 alunos que estão formando sentiu isso aí, ou 99,9, porque a gente já, né, você está nessa palestra falando assim, nossa, tem muita coisa para fazer, como que eu vou fazer? É oportunidade. Se você agarrar, por exemplo, eu acredito que aí vocês tenham mais oportunidade de trabalhar com pequeno produtor e produtores de caprinos e ovinos. Um pouco diferente da nossa região aqui, que Goiás é bovinocultura de corte e leite. Então, assim, a sua região é bem... Não vou falar que é fácil trabalhar com ovinos e caprinos, mas tem mais oportunidades. Então, é questão de trabalhar junto à Associação de Produtores de Caprinos e Ovinos, junto com a agricultura familiar, e começar a mostrar o quão eles conseguem ganhar em cima desses pequenos produtores de dinheiro, essas máquinas vivas que podem produzir dinheiro. E isso é responsabilidade nossa, de técnicos que vão no campo e mostram a viabilidade econômica disso aí, tá? E não esquecer o quê? A gente não pode só estar trabalhando, quero produzir carne. Tenho um grande, como que eu posso falar? Fator que você tem que agregar isso aí. Você tem que mostrar como que está o mercado consumidor, como que está a procura desse tipo de carne. Existe hoje grandes boutiques da carne, ou aqui tem lojas que chamam Fábrica da Carne, que são específicas para carnes mais diferenciadas. Mostrar essa importância para o produtor. Isso aí vai começar a mudar a visão, e a oportunidade de emprego começa aí. Professora Eliane, as perguntas, né? Não temos mais perguntas, encerrar, também extrapolamos aqui o tempo, né? Peço aí perdão pelo tempo extrapolado. Não, mas eu que atrasei com a confusão aqui da minha internet, que até agora não voltou. Eu falei para você que isso era 1 hora, e aí já praticamente 2 horas, mas assim, né? Acho que é válido todas as perguntas, né? Acho que essa parte de trocas de conhecimento a gente tem que realmente explorar, né? Somos apaixonados pela ovinocultura e precisamos também que esses alunos, né? Não só alunos, aqui professores, possam despertar, né? E esse diria que seria o objetivo do nosso encontro, do nosso ciclo de palestras. Então, desde já gostaria de agradecer, né, em nome do GEPOV, em nome da Universidade Estadual Vale do Acaraú, por sua presença, muito obrigada, né, vários participantes aqui
parabenizar, né, você como palestrante, a palestra muito boa, e estamos aí juntos e estamos aqui para parcerias, tá? Então, em nome da comissão organizadora do GEPOV, do primeiro ciclo de palestras em ovinocultura, nós te agradecemos pela excelente apresentação. Ai, Aline, eu que agradeço. Foi uma live diferente, porque teve a participação tanto dos alunos, mas também como os professores. Adorei essa troca de informação, porque, queira ou não, as regiões são diferentes, as situações são diferentes. Isso aí engrandeceu tanto o meu conhecimento. Muito obrigada, professores que trocaram experiência aqui comigo. Eu quero ainda voltar aí para Sobral, né, Aline? Nossa, foi tão bom aquela vez que eu fui aí. E eu vou, quando eu for, eu vou trazer umas moradas novas, nem que for no colo, mas eu vou trazer para testar aqui no nosso Goiás, tá? E que todos fiquem convidados, alunos que estão inscritos aqui. Nós temos programa de pós-graduação, quem estiver formando, quiser ir para pesquisa, estamos aqui de portas abertas. Aline, muito obrigada ao Grupo GEPOV. Estou com muita saudade de vocês. Quem sabe em breve a gente se encontra. Obrigada, professora Eliane, mais uma vez. Agradecer aqui a todos os participantes, né, devido a extrapolar aí do tempo, praticamente 2 horas, né, estamos aqui reunidos, mas em prol, né, de um objetivo praticamente proposto por todos, que é acompanhar e saber como que está hoje em dia a ovinocultura no Brasil e nos demais países. Então, agradeço a todos vocês, gostaria de comunicar que o slide depois será repassado para todos os inscritos através do e-mail, ok? A lista de frequência, vocês já colocaram os nomes aí no chat, então, o nome e a instituição. E nos encontramos na próxima terça-feira com a palestra do professor Irã Borges, tá? Muito obrigada a todos, boa noite, e na terça-feira nos encontramos. Muito obrigada, professora Eliane, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, Aline. Boa noite.